nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Opa! Tema dessa palavra, e eu já revelei o tema para alguns irmãos hoje, né? E eles até ficaram assim: eita, pastor. Tema dessa palavra hoje: graça ou desgraça? Diga para o irmão: graça ou desgraça? Uau, que isso, pastor? Sabe, a palavra de Deus, ela sempre apontou que nos últimos dias haveria um avanço, haveria um avançar das ações malignas contra a igreja. Haveria um avançar das ações malignas disseminando o engano, disseminando coisas que não estão na Bíblia, disseminando coisas distorcidas para enganar o povo de Deus, para enganar a igreja, para destruir a igreja. Sabe, por esse motivo que é necessário, que se faz necessário que a igreja, que eu, você, tenhamos um conhecimento bíblico a tal ponto que não deixemos nos enganar. Temos um conhecimento bíblico sobre o que é e o que não é a graça de Deus. O que não é graça é desgraça. O que não é a graça de Deus é a desgraça do homem. Uau, pastor, que isso? É o tema da palavra, graça ou desgraça. E quando termina esta palavra, talvez você se encaixe: uau, eu estou encaixado na desgraça. Eu preciso ir para a graça. Que isso, pastor? Presta atenção. Há uma grande disseminação nos últimos tempos, nesses últimos dias. Há uma grande transmissão de uma forma equivocada da graça de Deus. E isso tem roubado o crescimento e a frutificação de muitos cristãos, de muitas pessoas. Agora olha que interessante. Definição de graça. O que é definição de graça, pastor? Graça é o dom gratuito de Deus ao homem. Olha aqui. Graça é o dom gratuito de Deus ao homem num encontro transformador em que o homem é restaurado. Graça, olha aqui, eu vou repetir de novo. Graça é o dom gratuito de Deus ao homem. Quando? Quando ele se encontra no encontro transformador em que o homem é restaurado. Quantos se encontraram com Deus aqui e receberam a graça? Não, quantos aqui? Porque é só pela graça que nós somos salvos. É só pelo encontro com Deus que somos salvos. É só por uma vida transformada pela graça que nós somos salvos. Não existe outra forma que graça. O próprio Jesus, quando recebemos a salvação de Jesus, nós estamos recebendo a graça de Deus. E essa graça, queridos, ela tem responsabilidades. Nós temos responsabilidades com ela. Através da graça, Deus, Ele dá ao homem a participação da vida divina, fazendo deste homem o seu filho. Através da graça, Deus dá ao homem participação divina. Através do que, gente? Do seu filho, Jesus Cristo. Nós somos participantes da graça por causa de Jesus. Quantos podem dizer amém? Não há outra forma de participar dessa graça de Deus se não for com Jesus, se não for por Jesus, se não for para Jesus. E aí eu quero continuar. Pastor, e qual é a definição de desgraça? Eita Jesus. Qual é a definição de desgraça? É o contrário. A definição de desgraça é perda das boas graças de que se desfruta junto a alguém. Em outras palavras também é desfavor. O que é desgraça, pastor? É perda das boas graças de que se desfruta de alguém.
Queridos, existem pessoas que perderam a graça dentro da igreja e estão vivendo como se tivesse a graça sobre a vida delas. E eu vou mostrar através da palavra que você precisa ter esse encontro com Deus para que essa graça seja na tua vida transformadora. Vamos lá? Primeira coisa, pastor, você não leu a Bíblia ainda? Calma, estou introduzindo a palavra. Calma. Primeira coisa que nós podemos aprender: a verdadeira graça tem o poder de nos conduzir à frutificação em todas as áreas da nossa vida. Estão entendendo o que estou dizendo? A verdadeira graça, ela tem o poder de nos o quê? De fazer-nos frutificar em todas as áreas de nossa vida. Não só na área cristã, mas em todas as áreas. Não só na salvação, mas em todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus, ela tem o poder para frutificar, para fazer frutificar em nós. Quantos querem a graça de Deus? Você já tem, irmão. Você quer o que você já tem? Ou será que não tem? Vamos saber hoje que se temos ou não. O grande problema, queridos, é que por causa dessa falsa graça, a igreja está se afastando da vida fervorosa, dedicada, que deveria viver. O grande problema hoje é que a igreja tem se afastado, ou você tem se afastado dessa verdadeira graça. Por quê, pastor? Porque você está entrando por uma falsa graça. A igreja ou o povo tem entrado por uma falsa graça e automaticamente está se afastando de uma vida fervorosa, de uma vida dedicada, de uma vida quebrantada, de uma vida, queridos, que deveria ser uma vida graciosa na presença do Senhor. Essa falsa graça tem roubado essa intimidade com Deus. Eu conheço cristãos fervorosos de anos atrás que hoje estão vivendo uma vida completamente morna, completamente estagnada. E continuam dizendo, eu sou salvo, e continuam dizendo, eu sou de Deus, continuam dizendo tanta coisa. Mas a graça não está manifestada mais. A graça, ele assimilou, ele tomou para si uma falsa graça e ele passou a acreditar numa mentira como se fosse uma verdade. A igreja passou a acreditar numa mentira como se fosse uma verdade. Por quê? Porque uma falsa graça tem sido pregado de cima dos púlpitos, sabe? De cima do altar tem sido pregado uma falsa graça. Aquela graça, não se preocupe não, tudo vai dar certo. Aquela falsa graça é assim, não, continue no teu pecado. Aquela falsa graça é assim, Deus te perdoa, não tem problema. Que isso, pastor? Sabe, a verdade é que a verdade que eu quero dizer aqui para você hoje aqui, hoje em dia, não somos apenas salvos pela graça, mas também muitos são paralisados por ela. Porque quem recebe a graça frutifica. Quem recebe a graça é fervoroso. Quem recebe a graça é empolgado na certeza que o Senhor está comandando a vida dele, na certeza que ele vai alcançar os objetivos que o Senhor determinou para ele. Queridos, a graça verdadeira não paralisa ninguém. Mas essa graça que hoje nós temos visto tem paralisado a igreja. E a igreja tem se movido não na palavra, mas de evento em evento. A igreja tem se movido em aglomeração de pessoas. A igreja tem se movido, queridos, com espetáculos, com festas, com shows e tantas outras coisas mais. É uma graça muito barata. É uma graça, queridos, que tem afastado a igreja dessa comunhão com Deus, dessa intimidade com Deus. A verdadeira graça, queridos, não é assim. Esse é o problema por causa dessa falsa graça, que tem paralisado. Porque muitos dizem, sou salvo pela graça, mas essa falsa graça também tem paralisado muitas pessoas. A verdadeira graça, ela te incendeia,
A verdadeira graça, queridos, não te deixa quieto. A verdadeira graça te faz uma pessoa diferente, te transforma, faz você frutificar. Sabe, a deturpação da graça, ela gera retrocessos na vida do crente. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você era mais animado há tempos atrás do que é hoje? Você era mais feliz, mais empolgado quando conheceu a Jesus, quando recebeu a graça dele do que você é hoje? Será que de repente você não se afastou dessa graça que é fervorosa, dessa graça que traz alegria, dessa graça que traz prazer, dessa graça que frutifica? Será que nós não nos afastamos dessa graça redentora, dessa graça, queridos, que foi derramada por nós, derramada em nós através do amor de Deus por nós? Será que você não está paralisado e você está achando que está tudo bem? Graça, queridos. Essa falsa graça tem estagnado a igreja. Essa falsa graça se parece muito com a verdadeira graça, mas elas se diferenciam, pois a verdadeira graça, ela traz quebrantamento, ela traz uma vida na presença do Senhor, ela traz uma vida repleta da presença de Deus, ela traz uma vida fervorosa, ela traz uma vida de excelência, ela traz uma vida de frutificação, de repetição daquilo que Cristo fez em você. Você se multiplica nos outros, porque os outros são atraídos pela graça que emana de você. Pelo amor, pela paixão, pelo fervor, pela intimidade que emana de você. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo em você. E o que não é graça? Sabe, a deturpação da graça gera retrocesso na vida do crente. Mas por que gera retrocesso na vida do crente? Eu estou muito preocupado com a igreja. De verdade. Por quê, pastor? Porque essa falsa graça tem gerado retrocesso, tem gerado uma paralisia. Mas por quê, pastor? Isso tudo, queridos, é por falta de aprendizado. Isso tudo é por falta de aprendizado. Quando Jesus andava nessa terra, ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Os profetas disseram também isso. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, queridos, que quando você não tem aprendizado, quando você não quer aprender, quando você não quer crescer através da palavra, você automaticamente é paralisado e você é empurrado para uma graça falsa. Uma graça que não é graça. Mas o que não é graça? Eu vou para Paulo. Nos tempos de Paulo, uma falsa graça estava se infiltrando na igreja. E isso até hoje, eu quero que vocês entendam isso até hoje. Uma falsa graça tem sido pregada, uma falsa graça tem sido ensinada. Uma falsa graça que não requer de você uma renúncia. Uma falsa graça que não requer de você, queridos, que você deixe o pecado. Uma falsa graça que bate na tua cabeça no teu ombro e diz assim: está tudo bem. A graça, a salvação, a graça cobre teu pecado. Pode pecar. E Paulo, ele diz isso. Esse povo que se infiltrou na igreja, e isso até hoje, esse povo são chamados de gnósticos, gnosticismo. Pastor, o que é isso? O que eles falam, querido? O que eles pregavam? O que você mais gosta. Os gnósticos que foram e se infiltraram na igreja, eles pregavam o que você mais gosta: pecar, fazer aquilo que não agrada a Deus. Os gnósticos, eles diziam: olha, quanto mais você peca, mais a graça de Deus te alcança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa doutrina, esse ensino infiltrou-se na igreja desde os tempos de Paulo.
E esses gnósticos diziam o quê? Olha, peque, mas peque com força, se entregue ao pecado. Quanto mais forte você se entregar ao pecado, mais a graça vai te cobrir, mais a graça vai te restaurar. Hoje eu estou vendo gente assim, crente assim. Ah, pastor, a graça cobre tudo. Cuidado, irmão. Eles pregavam uma graça barata, em que ensinavam que quanto mais você peca, mais a graça poderia se manifestar na vida dessa pessoa, na sua vida, que havia confessado Jesus. Eles ensinavam isso. Graça para este grupo era autorização para pecar. Em outras palavras, para eles, graça era libertinagem. E isso nunca será graça. Você está entendendo? Para eles, graça era libertinagem. E isso nunca será graça. Nunca. Isso tem um nome, é pecado. Você precisa ter a compreensão correta sobre graça com base na palavra. E não com base naquilo que as pessoas estão ensinando, meu irmão. A maior dificuldade da igreja hoje, o que é? É aprender. A maior dificuldade do povo de Deus, o que é hoje? É ler. A maior dificuldade do povo, o que é? É buscar a verdade. A maior dificuldade do povo hoje, queridos, é não querer saber, conhecer mais de Deus e das suas ricas bênçãos para nós. Muitos acham que só ouvir a palavra através de um rádio, ouvir uma palavra do pastor no domingo, ouvir uma palavra do líder, já está bom. Você precisa aprender da graça bíblica, da graça de Deus que foi derramada nas nossas vidas, e precisamos crescer com isso. Nós precisamos ter uma compreensão correta, certa da graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos alcançou, é a graça de Deus que nos alcança, é a misericórdia, é a graça, é o amor de Deus que nos alcançou. E isso é o fato, e o fato de não sermos consumidos é a graça. Como que tem uma palavra, como tem um presente de Deus, uma graça, é um favor imerecido, e nós não queremos saber mais sobre isso? Como tem uma ferramenta tremenda para você viver, para você aprender, e você simplesmente ignora isso? Você precisa sair das águas que dão nos artelhos. Você precisa sair das águas que dão nos joelhos. Você precisa sair das águas que dão nos lombos. E você precisa mergulhar em águas mais profundas. Porque é lá no fundo que tem o melhor de Deus para mim e para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mergulha na graça, irmão. No oceano da graça, mergulha. Mergulha no oceano da graça. É o que é isso que eu quero dizer. Aprenda sobre a graça. Aprenda sobre o amor de Deus. Queira aprender, tenha sede. A graça verdadeira te deixa com desejo de aprender mais de Deus. A graça verdadeira faz com que você pague um preço. A graça verdadeira te deixa animado para aprender mais. A graça verdadeira de Deus te deixa uma pessoa íntima de Deus. Posso ouvir alguma coisa nessa igreja hoje? Eu ainda não ouvi. Eu vou mudar a pregação. Eu vou falar agora sim. Eis que Deus manda te dizer que hoje mesmo tu receberás 10 mil reais nas tuas mãos. Eu duvido se você estaria pulando, pipocando aqui, dando glória a Deus. Mas Jesus diz assim, não fique feliz com essas coisas do mundo não, mas fique feliz com o teu nome que está escrito no livro da vida. Fique feliz porque a graça te alcançou. Posso ouvir barulho aí, gente? Agora de alguém nesse lugar recebeu a graça. É isso. Alegre-se. Alegre-se. Vamos lá. Pastor, vamos para a Bíblia agora. Texto. Colossenses capítulo 1, verso 3, a partir do verso 3 até o verso 7. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês,
Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam. Olha aqui, desde o dia que vocês entenderam a graça de Deus na verdade. Eu quero dizer para você, é que o apóstolo, quando escreve, está dizendo assim, ó, essa graça, desde o dia que vocês entenderam o que aconteceu. Vamos lá, vamos continuar. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Eu estou dizendo aqui, é que eles estão dizendo, Paulo está dizendo que eles aprenderam de Epáfras. E o que é mais tremendo é que Paulo diz, um fiel ministro de Cristo, que ensinou a verdadeira graça. Vamos lá, vamos continuar. Nesse texto tem 3 fundamentos aqui, importantíssimos para nós. 3 fundamentos nessa passagem bíblica que estão relacionados, ou posso dizer, entrelaçados. 3 fundamentos, e eu quero que você aprenda agora, eu quero que você entenda. Você, pastor, eu não conheço Jesus, primeiro conheça a graça. Porque se você conhecer a graça vai estar te apresentando Jesus. E você vai dizer, eu quero essa graça, eu quero esse Jesus. Vamos lá? Primeira coisa que eu vejo aí, frutificação. Pega teu texto, eu quero que você fique com a Bíblia aberta. Se você puder marcar aí, marque, que eu vou ensinar 3 fundamentos para vocês. Marque na tua Bíblia, frutificação. Está lá no verso 4, irmão. Vamos lá no verso 4. Frutificação. O que aconteceu, pastor? Os crentes de Colossos estavam frutificando. E isso nós vemos em 2 trechos da palavra. Quando os apóstolos destacam o compromisso deles com a fé em Jesus e o amor por todos os santos. Compromisso com Jesus e amor por todos os santos. Diga comigo assim, compromisso e amor. É assim que, a primeira coisa que Paulo viu neles. Olha a graça se manifestando aí. Compromisso e amor. Está lá no verso 4, vamos ler o verso 4, que está dizendo: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Compromisso com Cristo e amor pelos santos. Quantos têm amor pelos santos aqui? Santos é teu irmão do lado. Eu quero que você olhe para um santo aí. Eu quero que você olhe para um santo aí. Olhou para um santo aí? É verdade, você é um santo. Mas nós somos santos, somos sim, lutando contra o pecado. Porque todo dia o pecado bate na nossa porta. Todo dia. Se você tiver vergonha de dizer que é santo, você tem vergonha do Evangelho. Você ainda não se converteu. Você ainda não entendeu a graça. E hoje você precisa entender. Amém? Então vamos lá. Quando o apóstolo destaca o compromisso deles com a fé em Jesus e o amor por todos os santos. E depois, quando reconhece que o Evangelho que a gente estava produzindo frutos entre eles. Olha a graça. Olha a verdadeira graça. A verdadeira graça produz o quê? Compromisso, produz amor. E o que mais, irmãos? Fé. Frutificação. A verdadeira graça produz. Olha, eu estou ensinando para vocês sobre a verdadeira graça, e não da falsa graça. A verdadeira graça, ela produz o quê? Frutos, compromisso e produz fé.
Frutificação é a primeira coisa que eu vejo nesse texto. A segunda coisa que eu vejo é a frutificação. Olha que coisa interessante. A frutificação vinha do entendimento. Filho, não adianta você cobrar para frutificar se ele não tem entendimento da graça. Não adianta você cobrar alguém para ganhar ou para pregar se ele não tem conhecimento da graça. Não adianta você querer ensinar alguém a fazer alguma coisa sem antes ele ter entendimento da graça. Eu quero que vocês entendam aqui, os colossenses, eles frutificavam por quê? Porque eles tinham o entendimento da graça, porque alguém lhe havia pregado sobre a graça, porque alguém lhe havia ensinado sobre a graça, e eles receberam a graça de Deus com entendimento e frutificavam em todas as áreas da sua vida. Todos estão entendendo aí? Olha para o irmão e diz assim: quem tem a graça de Deus frutifica em todas as áreas. Forte. É forte. A segunda coisa, a frutificação vinha do entendimento. Não tem como frutificar sem entender. Você vai mexer num carro, consertar um carro se você não é mecânico? Você não tem que fazer um curso primeiro? Se bem que nós homens não nos metemos a ser mecânico, né? Aí a gente só faz besteira mesmo. Nem fala, porque... né? E a mulher fala assim: olha, esses dias eu estava arrumando lá em casa, arrumando caixa d'água, aí a água derramava, aquele negócio todo, e eu sempre vou lá consertar. E a pastora: contrata logo alguém para arrumar isso, contrata. E lá, aí, não, eu vou arrumar. Aí peguei a máquina, quebrei lá, aí depois quebrei a parede, aquele negócio todo e tal. Pá, acerta o cano da rua, lá vai água. Eu falei: contrata alguém para arrumar. Eu disse: não vou contratar, eu vou resolver o problema, porque eu não vou pagar. Está apertado o negócio, não tem como. Aí eu fui lá, quebrei. Lá vai eu arrumar o cano. Entendeu? Graças a Deus eu tinha aquelas luvas. Como é que se diz? Luva de correr, né? Me salvou. Consegui colocar. Mas na primeira vez que eu coloquei ainda ficou vazando. No outro dia que eu fui lá, vou dar uma batidinha, aí melhorou, aí parou o vazamento. Rapaz, a gente não tem que se meter naquilo que a gente não entende. É, meu amor? Olha a cara da pastora. Gente, eu e o Jefinho entramos na laje lá em casa, debaixo do telhado, onde estava a caixa d'água, nós ralamos o dia inteiro. A gente consertava uma coisa, quebrava a outra. A gente cortava o cano e falou: pastor, não vai entrar água. O cara disse: meu Deus. E lá vai eu e o Jefinho arrumar de novo. E as nossas costas já estavam arrebentadas debaixo do telhado. E de joelho. E já estava todo molhado. E subia e descia. Daqui a pouco, está derramando de novo. Derramava de novo. Aí eu subia, mas o Jefinho falei: Jefinho, se esse negócio não arrumar agora, eu vou empurrar esse martelo para cima de tudo. Olha. Está dizendo, pastor? Querido, se não tiver entendimento da graça, não vai para frente. Você não frutifica. Se você não tiver entendimento, eu tenho mais ou menos entendimento. Mais ou menos não funciona. Se bem que a gente quebra um galho de vez em quando, né? Hoje tem uma escola chamada YouTube. Tudo quem quer fazer, vai lá no YouTube. É, filho. Eu errei do YouTube, nós nem pegamos no YouTube, né, o Jefinho? Fez? Pecamos, tá vendo, irmão? Quisemos aprender pelo YouTube, fazendo na doida, deu o que deu. Sem entendimento da graça, você também não pode frutificar. Sem entendimento da graça, você não vai conhecer a essência do que Deus tem para você. Você conhece apenas uma sombra do que Deus tem para você. Mas quando você conhece a graça, quando você entende a graça de Deus, queridos, você frutifica, você prospera, você é abençoado, você manifesta amor pelas pessoas. A frutificação vem do entendimento, você tem que entender. E olha, e esse resultado ele tinha um ponto de partida. A frutificação dos colossos ou dos colossenses tinha um ponto de partida. E qual era esse ponto de partida, pastor? Está lá no verso 6. Pega a tua Bíblia no verso 6 e lê lá para você ver. Que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês,
desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? Desde o dia lá atrás que vocês entenderam a graça de Deus, aprenderam sobre a graça de Deus, é que vocês vêm frutificando. Pastor, você está dizendo então que a gente não frutifica porque não entendemos ainda a graça? Estou. Porque quando você entende a graça, você sabe quais são as prioridades. Você enumera as prioridades. Talvez você diga, pastor, você está pregando outra palavra. Não, essa é a palavra que vai te levar para o céu. Essa é a palavra que vai te conduzir até Jesus. Essa palavra é que vai te conduzir à prosperidade, à paz, à alegria em meio a tanta tribulação. Então, olha o que está dizendo aqui. Ele diz o quê? Qual é o ponto de partida? Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Tudo começou quando não somente ouviram, mas entenderam a graça divina. Tudo começou quando não somente ouviram, mas entenderam a graça divina. Você não... Olha aqui, agora eu vou trazer a realidade de algumas coisas. Irmão, quantos aqui tem fé de ofertar 1.000 porque Deus vai dar 10.000? Isso é graça? Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Quando você tem a graça, tem entendimento da graça, você manifesta amor, cuidado, paixão, e não precisa ninguém te desafiar ou ninguém tentar te lubrificar, porque a graça não deixa. Alguém pode dizer um amém, aleluia, glória a Deus, qualquer coisa aí? Então nós precisamos trilhar na verdade. Quando você entende, você frutifica. Quando você entende a graça, você cuida. Quando você entende a graça de Deus, queridos, sobre as nossas vidas, quando você tem esse entendimento, as coisas mudam. Tudo começa não somente quando você ouve, mas quando você entende a graça divina. Você tem que entender a graça de Deus, porque quando você entender a graça de Deus, quando essa igreja entender a graça de Deus, ninguém nos segura. Quando você entender a graça de Deus, ninguém te segura. Quando você passar a viver a graça de Deus, queridos, você vai frutificar. Você vai começar a deixar caminhos, queridos, que vão marcar a vida das pessoas. Por quê? Porque não é você, é a graça de Deus na tua vida. Você entendeu como funciona a graça de Deus. Sabe por que Jesus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta? E Paulo ficou feliz da vida com isso, sabe por quê? Porque ele havia já entendido a graça há muito tempo, você está entendendo? A gente passa por lutas, problemas, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus, eu vou sair fora, isso e aquilo. Nunca entendeu a graça, porque quem entende a graça sabe que o problema, que a dificuldade é Deus trabalhando para você crescer, é Deus moldando o teu caráter, é Deus transformando você através da graça dEle. A graça dEle cuida de você. Posso ouvir um amém, aleluia, glória a Deus, qualquer coisa aqui hoje? Rapaz, tá difícil pregar hoje aqui, hein? Rapaz, você não quer a graça não, irmão? Quer entender a graça não? Eu estou falando de tesouros aqui. A compreensão e o entendimento é a base para o desenvolvimento da tua fé. A compreensão e o entendimento da graça é a base para o quê? Para quê? Para o desenvolvimento da tua fé. Gente que fica estacionado, paralisado. Essa graça, tem graça que paralisou o irmão. Tem graça que paralisou as pessoas e as pessoas não fazem mais nada. Não se movimentam. Que graça é essa? Essa é uma falsa graça. Porque a verdadeira graça foi derramada na sua vida dos cristãos. Ela incendeia o coração do cristão.
A verdadeira graça que Ele te coloca numa posição de quebrantamento. A verdadeira graça te coloca numa posição de paixão por almas. A verdadeira graça te coloca em uma posição de frutificação. Você passa a ser uma árvore frondosa que frutifica a 100 por 1. Que frutifica e frutifica e é sempre alegre e feliz. O problema vem, a luta vem, a dificuldade vem, sabe? A traição vem, sabe? A rebeldia contra você vem, tantas coisas vêm contra você, mas você está confiante. Por quê? Porque você entende a graça de Deus, e você entendendo a graça de Deus, nada te derruba. Por quê? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Ele te fortalece porque você tem entendimento da graça de Deus, porque a graça de Deus é poderosa para te fazer vencer, para te fazer frutificar. Vai virar que nem massa de bolo, né? Ou de pão, não sei. Quanto mais bate, mais incha. Quanto mais bate, mais cresce. Aí tu vai dizer, bate mais, pode bater. Porque quem está frutificando vai levar a pedrada. Quem está prosperando vai levar a pedrada. Você já viu, queridos, alguém acertar, jogar pedra em árvore que não tem fruto nenhum? Eu estou passando na rua, aí de repente eu vejo um menino pegando pedra e jogando num pé de manga. Aí eu passo, eu estou olhando. Tá doido. Não é tempo de manga. Não tem uma manga ali. Por que está jogando pedra no pé de manga? Se não tem manga, se não tem nada. Ah, irmão, ele é doido mesmo. De verdade. Agora se eu estou passando e estou vendo o menino jogando pedra, um pé de manga florido, cachadinho, sabe, florido, quer dizer, com manga, cheio de manga madurinha, e até eu queria jogar. Né? O que ele vai fazer? Ele está certo ou está errado? Ele joga, por quê? Porque ele quer manga. Meu filho, atenta uma coisa, quem tem a graça, Deus frutifica, e quem frutifica vai tomar pedrada, mas não é para a tua glória não, é glória de Deus. Quanto mais pedrada você tomar, mais frutificar você vai. Mas crescer ainda mais você vai. Tem que entender isso. É triste? É. Mas na verdade, e quem tem entendimento da graça sabe que a pedrada que vem é frutificação. É mais, vamos crescer mais, vamos crescer mais. Oh, pode jogar pedra, tá bonita e frondosa, pode jogar. Quanto mais joga, mais Deus está dizendo, filho, a minha graça te basta, a graça te basta. Em outras palavras, você vai frutificar, eu vou te abençoar, você vai ser mais abençoado, os teus inimigos verão e dirão, não tem jeito, eu falo mal, eu pincho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ele não desiste. Por quê? Porque você tem o entendimento da graça de Deus, porque você sabe que todo aquele que tem a graça frutifica, e quem frutifica vai tomar pedrada. Posso ver a glória do Senhor hoje aqui. Pode mais? Terceira coisa que eu vejo nesse texto: uma forte relação entre o entendimento que gera frutificação e a instrução que eles haviam recebido. Ensino. Você não vai ter entendimento da graça receber ensino. Você não vai ter entendimento da graça se você não estiver aprendendo. Você vai ficar nessa graça paralisante. Eu não quero essa graça para mim. Eu quero a graça que me dá. Vai gerar todos os dias. Acho que é na chácara Beija-Flor, e tem, eu acho que é um abacateiro que não dá fruto. É isso? Que o fruto não presta. Você viu? Eu vou para a Bíblia. Toda árvore ou todo ramo que não der fruto será cortado e lançado ao... Toda árvore que não der fruto. E eu vi o irmão Denis falando que ia cortar, ia queimar e jogar fora. Mas a árvore ouviu. E a árvore começou a dar. Se você soubesse, tinha falado antes, né? Trazendo para a nossa realidade. Se não frutificarmos, nós não temos conhecimento e entendimento dessa graça. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Então eu quero que você entenda, igreja,
que frutificação não é porque o pastor está pedindo, não. Quero que você entenda que intimidade não é porque o pastor está pedindo, não. Cada um precisa ter o entendimento da graça e viver esse entendimento da graça. Ninguém pode ter o teu entendimento diferente. Não, a graça só tem um entendimento. Passou isso aí, filho, é heresia. Passou disso aí, é o que é? É uma falsa graça. Então o que eles tinham, queridos? Olha, esse texto nos ensina que eles tinham uma forte relação entre o entendimento que gera a frutificação e a instrução que eles haviam recebido. É o entendimento da palavra. Vou falar de novo. É o entendimento da palavra que nos faz frutificar. E isso não chega de forma aleatória ou espontânea. Isso não chega pelo correio, irmão. Tem crente que espera chegar isso aí só no domingo. Tem crente que espera chegar vendo Netflix. Tem crente que espera chegar a esse conhecimento pelos SEDEX. Está errado. Olha o que diz. Eles não aprenderam de forma aleatória ou espontânea. Mas o conhecimento da graça foi fruto de aprendizado. Alguém ensinou. E aqui eu entro. Você precisa aprender a ser discípulo para aprender sobre a graça. O que Jesus mandou fazer, gente? Discípulos ou membros? Ele diz assim: ei, vai por todo mundo e faça membros. Membros da igreja. Foi isso que ele disse? Foi isso? O que ele disse? Quando você faz discípulo, a verdade é que você multiplica, frutifica Jesus na vida das pessoas. E de fazer discípulos. Ensine. Discípulo é o quê? Aquele que está pronto, ou aquele que quer, aquele que está disponível para ser ensinado, aquele que quer aprender. Esse é discípulo. E a maior prova que Jesus fazia com os seus discípulos era testá-los na sua decisão. Como assim, pastor? Tem um teste, eu falo assim: rapaz, eu vou pegar esse povo todo dia e vou fazer um teste com eles agora. Quero ver se eles querem me seguir, se eles vão me seguir mesmo agora. Eu já multipliquei o pão para eles, agora eu quero ver se eles querem me seguir mesmo, ou só estão me seguindo por causa da prosperidade que eu estou levando para eles, ou por causa da comida, ou do pão. Eu quero ver. Aí Jesus prega uma palavra forte, ele arrebenta a boca do balão, e daqui a pouco, essa palavra é forte demais, e vão começar a ir embora, começam a ir embora. Até que fica quem, gente? Só fica os discípulos, os 12. E Jesus olha para os 12 também: vocês estão fazendo aí? Vocês vão embora também não? Vocês não vão embora também não? O verdadeiro discípulo, ele não quer só pão, ele não quer só milagre, mas ele quer a graça. Ele quer entender a graça. Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Graça, graça, graça. É forte, não é, irmãos? Eles não estavam aprendendo de forma aleatória, mas era fruto de aprendizado. Olha lá no verso 7, pega aí a tua Bíblia no verso 7. Olha que Paulo fala como aprendeste de quem, gente? De quem? De Epáfras. Aí continua: nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Com quem eles aprenderam? Foi com Paulo? Não. Aprenderam com quem, gente? Com quem que eles aprenderam? Paulo escreve a eles e diz: olha, com quem vocês aprenderam? Gente, Paulo dá testemunho daquela igreja. Por quê? Porque a notícia da igreja se espalhou, porque eles estavam multiplicando. Quando você entende a graça de verdade, você multiplica e o teu nome se espalha por todo lugar. Por quê? Porque a graça é multiplicação, é frutificação. Querido, se você não tem entendimento da graça, você vai estar paralisado. Você passa a não fazer mais nada. Você só vem assistir culto, você só vem só oferta, só dizima. Queridos, isso não é, isso é uma paralisia.
Quantos estão entendendo essa palavra hoje? Quantos estão aprendendo hoje? Quem está aprendendo? Levante a mão. Dá um pulinho da cadeira. Vamos, irmão, dá um pulinho da cadeira. Sai correndo. Dá 3 pulos. Corre para um lado, corre para o outro. Faz alguma coisa. Muito bem, Tati. Tem que ensinar esse povo, né? Está aprendendo? Não adianta você falar. Você foi salvo pela graça, mas essa graça que está em você, ela precisa ter entendimento para que você possa frutificar. Porque se você não frutifica, isso não é a graça, é uma paralisia. Está paralisado. E paralisia, queridos, é terrível na vida da pessoa. Quando você paralisa, você começa a se afastar da verdadeira graça. Aí é triste. Aprenda uma coisa, os colossenses só alcançaram o conhecimento da graça porque houve alguém que lhes ensinou. Agora presta atenção numa coisa, vou repetir. Os colossenses só conheceram a verdadeira graça porque houve alguém que lhes ensinou. Fala. E que tem muita gente ensinando do altar aí para você? Tem muita gente ensinando uma graça aí, irmão. Quer arrancar teu couro. Tem muita gente ensinando uma graça que não é graça. A graça gera frutificação, a graça gera fervor, a graça gera amor, a graça gera amor pelos irmãos, a graça gera compromisso. Pastor, então você está dizendo com isso que é fácil identificar quem não tem a graça, quem está paralisado. É fácil. Quem está paralisado na graça não tem compromisso. Quem está paralisado na graça não frutifica. Quem está paralisado na graça não anda com intimidade com Deus. Quem está paralisado na graça, queridos, não tem entendimento. Os colossenses só alcançaram o conhecimento da graça porque houve alguém que lhes ensinasse. Quem, pastor? Epáfras, alguém ensinou. Isso aqui sabe o que é? Que eu chamo discipulado. Só alcançaram o conhecimento da graça porque estavam no discipulado com Epáfras. Coisa linda, né, irmão? A Bíblia? Sim ou não? Diga assim, Bíblia linda. Obrigado, Jesus. Porque gente. Tem tanta revelação nessa palavra. Mas toda revelação é para um tempo. E se você não estiver com discernimento, ou não estiver com intimidade com o Espírito Santo, você vai falar besteira de cima do altar. Muitos estão falando besteira porque eles estão conduzindo a igreja, não o Espírito Santo. Não a graça. Discipulado é muito importante. Por que é tão difícil você chegar em discipulado? Por que é tão difícil ou é desanimador você falar assim, eu vou para o discipulado, não, vou inventar uma desculpa e não vou. Por que você faz isso? Por que você não dá prioridade no discipulado? Estão entendendo? É assim, tem um remédio para todos os dias. Se você não tomar remédio todos os dias, você pode ter um ataque do coração. Aí o que você faz? Aí não vou tomar isso não. É os velhos que gostam de fazer isso, né? E aí deixa de tomar. Aí os mais velhos são teimosos mesmo, são teimosos. Meu pai nem se fala, né? Vai deixando o remédio de lado, vai deixando o remédio de lado. Daqui a pouco o telefone toca. Papai sofreu quase um infarto. A primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? Papai não está tomando os remédios, não? Ou não? Papai não está tomando os remédios. Aí você vai, pai, por que você não está tomando os remédios? Meu filho, essa coisa me dá sono. Essa coisa, pai, mas isso está te deixando vivo. A mesma coisa é o crente. A mesma coisa para nós. O discipulado é o remédio. O discipulado gera, faz você crescer.
O discipulado, queridos, te mostra a graça de Deus, te mostra o amor. O discipulado, queridos, vai trazendo a você o conhecimento de Deus, sabe? A graça de Deus te revelando e vai te moldando. E daqui a pouco você está frutificando. Tem muita gente que está assim, em relação ao discipulado. Hoje eu não vou não. Tá? Vou ficar em casa, vou dormir, isso e aquilo. Mas também tem gente quando pensar, eu vou chegar atrasado, mas eu vou chegar. Nem que seja para pegar as últimas frases, mas eu vou, porque eu quero receber. O sedento, o sedento, ele mostra que ele quer conhecer a graça, que ele quer ter intimidade, que ele quer ir mais profundo, que ele quer não mergulhar no raso, mas no profundo. E quem é assim, desejoso pela graça, alcança. Hoje tem um povo paralisado, que não quer se comprometer, que não quer amar a Deus, que não quer estar junto, que não quer, sabe, estar vivendo o pleno conhecimento de Deus, não quer viver essa graça maravilhosa, não quer frutificar, não quer. Por quê, pastor? Por quê? Porque está paralisado, porque está cheio de achismo, porque está ouvindo outras pessoas. Porque está ouvindo fulano ou beltrano dizer assim, rapaz, não é assim, eu já fui que nem você, hoje eu não sou mais. Por quê? Sim, está certo. Você já foi que nem eu, mas não é mais. Por quê? Porque você está paralisado. Você permitiu que a graça de Deus paralisasse na tua vida. Por isso que está me dizendo isso. Porque enquanto a graça de Deus estiver ativa na minha vida, eu vou ter compaixão, vou ter amor, vou ter dedicação, eu vou edificar, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou abençoar. E isso é a graça se manifestando, está entendendo, irmão? Eu vejo a mudança em alguns discípulos meus nítida. E quando eu vejo essa mudança, sabe o que eu vejo? Eu vejo a graça de Deus. Eu vejo que eles estão crescendo na graça, no conhecimento. Graça, que eles não é... graça é o favor imerecido de Deus para nossas vidas. Tem muito mais do que isso na graça. E eu estou ensinando hoje para você. O que é graça, irmão? Favor imerecido. O que é graça, irmão? Favor imerecido. O que é graça, irmão? Favor imerecido. É só isso. É só isso que você entende sobre graça. Então você precisa buscar mais. Você precisa ter o conhecimento da graça. Você precisa entender a graça. Quando você entende a graça, você frutifica, você cresce, você avança. E outra palavra, você é feliz. Pronto. Falei, você é feliz quando você entende a graça de Deus. Posso ouvir um amém? Como eu estou entendendo essa palavra aqui hoje? Faz assim se você está entendendo. Dá um glória a Deus. É por isso que Jesus fala assim: a tua graça, minha graça te basta. Tem um cântico que diz isso, não diz? Tua graça me basta e tua presença. Como é que é, igreja? Canta aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É isso? Canta aí, igreja. Você só sabe? Procura aí para nós. Esse canto diz assim: só tua graça me basta e tua... É meu prazer. Graça é a presença de Deus na vida do crente. Graça é a presença do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Graça, queridos, é a presença do Espírito Santo. E quando há a presença do Espírito Santo, que é a graça, a frutificação, a bênção, a vitória, a paz, a alegria, em meio ao quê? Ao caos, a graça de Deus se manifesta na minha vida, porque eu tenho entendimento que sou, através da graça de Deus, mais que vencedor. Eu tenho entendimento na minha vida que com Cristo eu saltarei muralhas. Eu tenho entendimento na minha vida que se eu morrer hoje, eu estarei promovido no céu. Crente não morre, crente é promovido. Por quê? Por causa da graça. Por causa da graça. Para ver progresso na vida cristã, você precisa se deixar ser instruído e obter o correto entendimento da graça divina. Você tem que aprender o correto entendimento da graça divina. Senão eu vou falar para você uma palavra. Posso falar? Tu tá ferrado.
Se você não tiver o entendimento correto da graça, a tua vida vai chegar na tua vida desgraça. Que isso, pastor? Vai. E eu vou provar você que vai. Vou provar você que vai. Vamos lá. Jamais você vai entender a Deus e quem nós somos em Cristo sem entender a graça de Deus. Vou repetir. Jamais você vai entender a Deus e quem nós somos em Cristo sem que você entenda a graça. Estão entendendo? Pastor, eu preciso conhecer a graça. Preciso. Graça não é mais um assunto bíblico. Não. Graça não é mais um assunto bíblico, não. Graça é a essência de quem Deus é e a base das ações em nosso favor. Oi, fui salvo da morte. O que você diz? Pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu fui abençoado. Por quem? Pela graça. E aí eu digo, a graça é a essência de Deus, de quem Deus é. E a base das ações em nosso favor. Por que você está sendo abençoado? Graça. Base das ações de Deus em teu favor. A graça faz com que você entenda o que é Deus te dando e o que é o diabo te dando. Quem está paralisado na graça, se afasta da verdadeira graça e começa a aceitar uma graça que vai ser uma desgraça na sua vida. E eu provo, biblicamente está dizendo o quê? Olha lá, Provérbios diz o quê? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. O começo você pode fazer, coisa boa, graça, graça. Você está paralisado na graça, está esperando que só venha. Filho, há caminhos que o começo parece bom, parece tremendo, parece lindo, mas no final são caminhos de morte, de fracasso, de desgraça. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Quem achou que se deu bem, chegou lá, pum, tomou na cabeça. Há caminhos que parecem. Jamais você vai entender a graça sem conhecer ou ter entendimento dela. Graça também é a força transformadora por trás de quem nos tornamos e de tudo que somos capazes de fazer para Ele. Graça é a força transformadora. Diga comigo, graça. Levanta a mão direita. Diga assim, graça é a força transformadora por trás de quem nos tornamos e de tudo que somos capazes de fazer para Ele. Eu sou capaz, eu estou pregando aqui hoje por causa dele, porque eu estou fazendo para Ele. Estou lhe ensinando hoje porque eu estou fazendo para Ele, para a glória dele, para a honra dele. E isso é graça. É a graça dele sendo derramada na minha vida. Graça, abundante graça. Paulo escreve aos Romanos, diz assim: olha, irmãos, tem muito pecado, não tem? Tem. O negócio está feio, tá ou não tá, irmão, no Brasil? Tá ou não tá? Olha, estou com uma palavra, né, irmão, para falar aqui, que agora eu não posso falar, a live cai, né? Aqueles dois negócios juntos. Não é mais faca com afiador, é faca com faca. Afiador com afiador. É uma imoralidade reinando. É uma liberação agora, quer liberar maconha, droga, tudo.
Hã? É ou não é, irmão? Mas a Bíblia diz que onde abundou, está abundante, não está, irmão? Onde abundou o pecado, a desgraça, superabundou a graça de Deus. Quando você tiver entendimento da graça, queridos, a graça de Deus na tua vida vai superabundar, vai derramar, vai ser derramada através da tua vida, na vida dos seus parentes, na vida dos teus amigos, na vida das pessoas que te cercam no teu trabalho. Quando você entender a graça, uhul! Graça também é a força transformadora por trás de quem nos tornamos e de tudo que somos capazes de fazer para Ele. Mas também há a necessidade de receber de você, nós recebermos um ensino que nos capacite para vivermos nesses dias. Porque senão, meu filho, vai ser só arroz e feijão. Vai ser só coisas desse mundo saindo do altar e você feliz da vida. Deus falou comigo, Deus falou que vai me dar, Deus falou que isso, Deus falou que aquilo. Se você entende a graça, você sabe que tudo já é teu e que na hora certa e no momento certo, você praticando, vivendo essa graça, Deus dará o que necessita. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Para correr atrás daquilo que não é para correr. Graça. Quando você entende a graça, as bênçãos te alcançarão. Quando você passa a viver a graça, as bênçãos te alcançarão. Quero terminar. Já falei demais. Graça sem compromisso não representa a realidade bíblica. Graça sem compromisso não tem nada a ver com a Bíblia. Se você não tem compromisso, não é graça. Você não tem graça. Ah, sem graça. É mesmo, verdade. Sem graça, né, irmão? Sem graça. Sem favor. Sem brilho. Sem luz. Sem paixão. Sem graça é você estar sem luz, sem alegria, sem paixão, sem prazer de servir a Deus. Sem frutificar. Sem alegria. Sem graça. Sem graça é isso. Com graça. Com alegria, com festa, com prazer de servir a Deus, fervoroso, em meio às lutas, às tragédias, às batalhas. Graça, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estou terminando. Posso terminar? Graça não é, olha o que não é a graça, não é autorização para você pecar. Graça não é autorização para você pecar. Sacode o irmão do teu lado aí. Diz para ele assim: graça não é autorização para você pecar. Você está ouvindo? Graça. Sacode, irmão. Não viu você sacudir o irmão, não. Sacode Dona Alice aí que está dormindo. Dona Alice, minha cozinheira. Meu Deus, eu vou engordar. Que coisa. Diga graça. Diga graça. Não é autorização para você pecar. Você precisa aprender o que realmente é a graça. E precisa aprender que a graça não está fundamentada em frases vãs. A graça está fundamentada na palavra de Deus. A graça está fundamentada na Bíblia. E qualquer graça que você ouça as pessoas pregando, se não estiver fundamentada na palavra, foge, porque isso não é graça, isso será uma desgraça na tua vida. Você quer ver? Quem acha que está vendo a graça, que vai ouvir? Graça sem compromisso, queridos, não é uma realidade bíblica. E muitos vão ouvir nesse dia o que está escrito em Mateus capítulo 7, verso 22. Que diz assim: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. Todos diziam. Aí Jesus vai dizer o quê?
no verso 23 do capítulo 7. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui entrou a desgraça da vida das pessoas que estavam paralisadas. Paralisadas na graça. Trabalhavam, pregavam e tudo mais, mas paralisavam. Estavam paralisados espiritualmente. A maior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é ouvir de Jesus o que está escrito: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é ouvir isso de Jesus. Mas eu creio que aqui essa igreja vai ouvir: vindes, amados do meu Pai, entrem. O reino é de vocês. Só se você não quiser. Está paralisado? Está paralisado? Hoje Deus trouxe essa palavra para você, para que você busque entendimento sobre a graça, para você crescer, para você frutificar. Fica de pé, igreja. A maior desgraça será quando você ouvir de Jesus: não os conheço, afaste-se de mim. E sabe qual é o problema hoje? Que muitos crentes estão